Porque o que eu quero mesmo é assustar você. Porque você está conhecendo algo que a faculdade não te ensinou, que a pós-graduação não ensinou, que muitas vezes você está vendo pessoas ganhando dinheiro e você não viu esse mercado que eu estou te mostrando, que é de planejamento. E calma, você não é um planejador, mas você vai se tornar, porque você vai ter experiência, você vai estudar, você vai se relacionar, você vai fazer uma pessoa me chamou para falar sobre a inovação tecnológica, a lei do bem. Eu marquei uma conferência, pessoal, minha agenda é... A minha esposa, ela cuida da minha agenda, eu tô brincando, que ela tá tendo crise de ansiedades, né? Mas tá tudo certo. Mas assim, vai aprender a trabalhar com ferramentas que você não vê uma pessoa dominando. Qual que é o professor, por exemplo, que você consegue falar? Por exemplo, você tem um professor de holding. Ok. Ele fala sobre holding. Aí fala de CMS com ele. Ele vai falar Yokonoko. Não é comigo. Ou vai pro cara do ICMS e fala de IRPJ. Yokonoko. Não é comigo. Yokonoko, os mais velhos vão lembrar do pica-pau, tá? E vai lá pro cara, por exemplo, de recuperação e fala sobre holding. Não é com ele. E vai lá, fala sobre o cara de holding, recuperação, de M&A, de compra e venda de empresa. Como, por exemplo, eu vou rever o curso que eu já tinha feito, de vários casos que eu tive, mas eu quero me atualizar. Tributação nos processos de M&A. Yokonoko. E eu entendi que se eu conseguisse dominar essas ciências, eu não sou o melhor contador, eu não sou o melhor advogado, eu não sou o melhor cara de holding. Mas quando a arte é misturar tudo isso e apresentar uma solução, eu sou extremamente competitivo. Porque eu entendi que eu ia me diferenciar dominando todas essas frentes. E foram anos de estudo, anos de prática. Vocês veem o Marcos fazendo stories 24 horas por dia postando sobre o curso? Ninguém nem vê eu falando sobre curso. Porque eu sempre estou em reunião, estou fechando contrato. É diferente do pessoal que só está vendendo o curso. Muitas vezes não está vivendo isso na prática e aí se limita no conteúdo. Então, calma. Vamos trabalhar. Vamos estudar. Nós estamos juntos. Vai dar tudo certo. Mas eu precisava dessa dose de realidade para você e você conhecer um mundo que ninguém até agora havia apresentado. Olha que legal esse planejamento que nós fizemos para essa empresa. Tô pegando pesado, pessoal. Se eu tô pegando pesado, é que eu... porque se eu... Pessoal, eu não quero que vocês sintam arrogância, muito pelo contrário. Mas pensa que eu sou um pai que quer preparar o filho para a vida. Que quer dizer que a vida ela não é justa. Que as pessoas muitas vezes não são boas. E que muitas vezes vai ser difícil, vai doer, você vai sofrer. Mas lá na frente tem algo muito grande. Então veja isso como um relato de quem já passou por tudo isso e quer trazer, e que se eu tivesse alguém que me desse esse choque de realidade lá atrás, com certeza eu teria acelerado muito os meus resultados. Então, por favor, não entenda como arrogância, não entenda como uma falta de deselegância até, mas é que eu quero trazer algo que eu estou falando, por exemplo, para um filho que eu gostaria que vocês tivessem os resultados de maneira mais rápida, e visse uma realidade que ninguém mostra. Pessoas são inseguras e têm a mentalidade de que eu não quero formar concorrente. A nossa filosofia de parceria ganha-ganha. Eu entendo que nós podemos e vou ter o maior prazer se um dia nós concorrermos no mercado. E eu vou ficar muito feliz de ter contribuído na sua formação. Mas nós entendemos que nós podemos formar uma aliança. Nós podemos formar uma comunidade, se ajudar e todo mundo ganha. Essa é a nossa filosofia. E tem dado certo. Olha só esse caso, pessoal. Uma empresa... Eu gosto dessa análise. Porque ninguém apresentou essa solução. Eu fui para o Rio Grande do Sul para fazer essa análise. Olha só. Empresa do lucro real. Lucro real. Certo? Distribuição. O que é distribuição? Abílio Diniz dizia que distribuição... nada mais é que uma empresa de transporte. O que diferencia uma ou outra é a velocidade na entrega e a gente está vendo que o Mercado Livre tem performado bem por isso. Então, essa empresa tinha vários veículos. Só que essa empresa não era muito grande não, tá? Então, assim, mas para ela foi muito dinheiro. E porque a gente já tinha feito num caso que tinha, acho que 80 caminhões. Aí já era um pouquinho maior. Mas esse caso não era muito grande não. E olha já a redução. Então o que nós pensamos? Essa empresa aqui estava pagando IR. Todo mês. IR, CSL. Valores razoáveis. Pessoal, vamos fazer um negócio? Vamos pensar o seguinte.
o negócio de transporte estava indo bem, inclusive. Vamos pensar que a gente pode criar uma empresa com um propósito negocial, business purpose. Propósito negocial é das questões mais importantes no planejamento, porque não é só redução tributária, tá? É ter um elemento a mais, é ter um propósito que não seja apenas reduzir tributo. A Receita Federal pega muito nisso, né? A falta de propósito negocial em um planejamento pode colocar em risco, de fato, tá? Mas isso daqui já estava sendo pensado como um negócio. Por que a gente não cria uma transportadora aqui, certo? Uma transportadora debaixo da mesma holding, inclusive, para prestar serviço de transporte para essa empresa e outros, né, clientes aqui. E, no caso, eu faço uma cisão parcial e levo todos esses veículos para essa empresa. E aqui na cisão é o quê? Uma ruptura parcial. Eu tiro um pedaço do patrimônio de uma empresa, formo outra. E aí essa empresa presta serviço de transporte, emite CTE, essa empresa paga. Só que qual que é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Como que eu fiz isso aqui, essa continha? Primeira coisa, vamos fazer análise. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu não dou resposta tributária sem fazer conta. Ah, mas vender pela holding é melhor. Será? Vou contar um caos aí. Eu já contei, né? Já falei ontem daquele ganho de capital de 6 milhões, por exemplo. Então, o que acontece? Aí eu vou fazer conta. Me passa o centro de custo desse negócio. Legal. Então pedi lá, 2012. Pedi gasto com as vans, diesel, terceirização, alugada, todo centro de custo para manter esse cara. Para entender quanto que era a participação mensal desse centro de custo lá. E aí, por quê? Aí eu criei um cenário projetado, que eu falei, olha, só para essa operação nós precisamos pelo menos faturar 2 milhões e 500 para pagar o custo operacional e sobrar um valor, certo? Inclusive das outras perspectivas de receita que teriam. Essa empresa no lucro presumido, e vocês já vão entender, lá no estado do Rio Grande do Sul, são transportes intermunicipais, então não tem ISS, e também o ICMS é isento. Maravilha, né? PIS e COFINS sobre o faturamento, 3,65. E aqui outra vantagem, esse segmento de transporte eu recolho 1,5% sobre o faturamento, ao invés de pagar 28,8% da contribuição previdenciária patronal, ou INSS. Já tem uma vantagem aqui sobre a folha. E aí eu DRE de novo. Tiro todos os custos para manter, certo? Chego a um valor antes do imposto de renda, lucro presumido. Não vou hoje entrar no cálculo de apuração. Se vocês quiserem, podemos falar em outro momento. E chego a um lucro líquido, 26%. Propósito negociar uma unidade de negócio. Mas qual que é a mágica aqui, pessoal? O seguinte, como a empresa adquirente é do lucro real, ou seja, todo o faturamento que ela faz para ela, 2 milhões e meio, 43,25, que é o quê? 9 de PIS, 9,25 de PIS e 34 de imposto de renda e contribuição adicional, gera créditos. Então ela faturou 2,5, praticamente quase metade vira ganho tributário. Mas vamos ser mais técnicos e menos emocionados. Então, eu descontei aqui o valor do custo tributário para manter a transportadora, 192 mil, que é esse valor aqui, ó. PIS, COFINS, INSS, imposto de renda, contribuição, 192 mil. Eu estou ganhando, mas eu estou pagando um tributo que outrora eu não pagava. Chegou a um ganho de 929. A pessoa poderia falar que essa é a vantagem de cobrar honorário. Não, eu gosto de ser mais científico. Pensa o seguinte, essa empresa poderia tomar créditos desses combustíveis, do gasto com a frota, segundo a decisão do STJ, que permite. Então, todos aqueles gastos que eram passíveis de crédito, eu descontei de PIS e COFINS, porque ele já poderia estar tomando lá. Ele não estava. Nós fizemos uma recuperação tributária, mas eu considerei. Entenderam? Valor dos créditos para bater do PIS e COFINS ano, menos o custo tributário da transportadora,
cheguei ao ganho e descontei os créditos de PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, dos gastos com a transportadora dentro da empresa, porque saíram esses gastos e também o resultado aumentou. Cheguei a um ganho líquido, que era 900 menos 600, 315, mais economia tributária do INSS, a um ganho líquido de 386. Não é uma empresa tão grande. Mas olha como essa conta fica legal. Quando eu faço vezes 5, que é a proporção de 5 anos, e se eu faço vezes 30? Olha se eu faço vezes 30. Essa conta fica boa? Quem gosta desse número? Olha, 579. Tá parecendo muito, hein? Esse número. Ah, faz vezes 15. Não conseguiu? Não vai se frustrar. Tá ruim? 15%? Num trabalho desse, de análise tributária, que a gente faz em 2 horas? 289 mil, tá ruim, Tchai? Dá pra pagar o IPVA? Entendeu? Então, assim, planejamento tributário. A cisão como uma ferramenta, pode tirar, diretor. A cisão como uma ferramenta de redução tributária. E isso pode ser com a holding, quando tem imóvel próprio e assim sucessivamente. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Inteligência de negócio, saber fazer a leitura, saber analisar, saber trabalhar com algumas possibilidades, por exemplo, que está na prateleira. Vamos recapitular. Subvenção, JCP, cisão, que aqui a gente pode colocar imóveis, que eu fiz a conta para vocês, transporte, pode ter marcas, inclusive. Análise tributária. Pode ter regimes especiais de ICMS, que é do Estado. Aí vai lá, pesquisa se o cliente não tem uma atividade ou uma mercadoria que tem benefício fiscal. E assim sucessivamente, pessoal. Planejamento tributário. Isso aqui é o que há de mais sublime. Mas lógico, vai tempo. Você precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa fazer reunião, precisa aprender, precisa se envolver, precisa entender de contabilidade, precisa entender da parte tributária, precisa entender de interpretação. Você quer se destacar? Você vai precisar dessas habilidades. E o valor mostra que se paga. Isso aqui são casos reais, tá, pessoal? Não é dados de clientes, só que eu apago os valores. Dúvidas? Vamos abrir para dúvidas? Porque hoje... mais comentários. Porque eu acho que assim, pessoal, fica tranquilo que foi uma aula densa, né? Foi uma aula que nós exigimos conhecimento e habilidades que nem todos estão preparados. Mas assim, isso aqui você não aprende gratuitamente numa aula ao vivo jamais. Você vai ter que entrar lá no curso, pagar R$4.000 para olhar algo mais sugêneres. Mas eu quis trazer isso para vocês entenderem que tem um mercado carente, gritando por socorro, por profissionais capacitados e que tem dinheiro envolvido. Tudo no tributário é muito grande, tudo no tributário é muito alto. E ainda mais quando a gente vai alcançar essas empresas maiores. E não pensa porque é maiores que tem. Porque todas essas empresas aí, essa empresa não é tão grande, mas ela faturou acho que 180 milhões ano passado. Não é pouca coisa. Alguns comentários que valem a pena ser lidos. Aqui, ó, sofrendo é pouco. Eu tenho cliente, tenho parceria com o contador, mas estava somente vendendo créditos para compensação e não fazia o diferencial para o cliente, que é o planejamento tributário. É aqui que você separa os homens dos meninos. Vender trabalho de recuperação, muitos vendem. Quando a gente tira gente séria, é muito menor. Mas aqui é que você se destaca. Aqui o que você entrega que a maioria não entrega. E aí o que acontece? O Marcos foi lá, ofereceu recuperação, ofereceu planejamento, ofereceu holding, falou que se ele quiser vender um negócio ele consegue auxiliar, tem a estrutura contábil, jurídica. Tu acha que o cara vai fechar com quem? Tu acha que o cliente quer fechar? Não, peraí, eu vou fechar a recuperação. Deixa lá, diretor, o iPad. Eu vou vender a recuperação com o José. Eu vou fazer o planejamento com o João. Eu vou fazer a parte com o Mané. Não, cara, as pessoas querem simplicidade. Até porque quando ele fecha um pacote, ele vai poder barganhar. As pessoas querem simplificar a vida. E aí, se você estiver preparado, você vai conseguir se destacar. Vai entregar um diferencial. Vai fazer o que a maioria não faz. Mais algum comentário? O pessoal muito aqui, injeção de realidade, é isso aí, vida real prepara. Aula de A vida real? Nunca vi isso. Mas
As pessoas não mostram. Não mostram. Muitas pessoas que estão fazendo pós aqui que não vai ver. que não viram isso aí. Não vai ver. Na pós não vai ver porque é a vida real, é a vida como ela é. Aqui não é um ambiente controlado. É o que você tem que estar preparado quando você for lá. Você chegou pro empresário falar que a jurisprudência... o cara vai te dar uma voadora. Entendeu? Tem que ser prático, objetivo. Empresário compra resultado. Empresário compra... Tá, e aí? Como nós ganhamos dinheiro com isso? Aí você vai falar, não, porque eu juro sobre capital próprio no artigo 9º da lei... Cara, tá. Quanto nós estamos falando? Empresário não compra ideia. Empresário compra número, compra resultado. Se você não sabe, você tá fora. Como que eu vendo contrato? Cara, porque o imóvel tá ali, não sei o que tem. Não, seguinte. Quanto que vale esse imóvel, valor de mercado? Tanto. Quanto que daria o aluguel? Tanto. Tá, nós vamos fazer aqui uma cisão, vamos pagar ITBI, 2% sobre esse valor. E aí nós vamos ter aqui a cobrança de aluguel, 34, 25% do valor lá de 100 mil, tá. Nós vamos ganhar por ano 300 mil reais, uma projeção de 5 anos pode chegar a 1,5 milhão. Cara, eu quero. Isso eu quero. Vamos conversar. Entendeu? Ah, mas o juro capital próprio, cara, tem um patrimônio líquido de mais... Vamos pensar o seguinte, o patrimônio líquido da tua empresa, tu vai ter um ganho efetivo aí de 1,2 da redução. Ah, isso eu quero. Isso vai dar tanto. Agora, vai lá falar da jurisprudência pra tu ver o que ele vai falar. Ele vai te mandar falar com o advogado dele, vai te mandar com o computador e tu não vai vender o contrato. Porque os caras também não estão querendo fazer muito negócio. Entendeu? Então você tem que convencer quem assina o cheque. Então você tem que oferecer dinheiro. Você vende dinheiro. Se você não sabe vender dinheiro, você não vai vender.